São Paulo, 8 de dezembro de 2009. A maior cidade do Brasil amanheceu debaixo d'água. A forte chuva que havia caído na noite anterior continuou durante a manhã. O rio Tietê transbordou e as marginais ficaram alagadas. São Paulo parou. No dia seguinte, a cidade voltou ao normal. Mas, para os moradores do extremo leste, o drama só estava começando. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, foram registrados 124 pontos de alagamentos na cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, somente no dia 8 choveu 38% do esperado para todo o mês de dezembro. No período de chuvas de dezembro de 2009, nós estávamos com a influência do fenômeno mundial, global, El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Para nós que moramos aqui na região sudeste, em São Paulo, o impacto maior é o aumento da temperatura média, mas, é claro, também a chuva associada, a eventos de passagem de frentes frias ou zonas de convergência do Atlântico Sul, que foi o caso do dia 8, com muita chuva, faz com que a gente tenha volumes extremos de precipitação. O temporal do dia 8 de dezembro de 2009 afetou toda a cidade, mas na Zona Leste o caos foi maior. Aqui no Jardim Romano, bairro que fica na várzea do rio Tietê, as ruas permaneceram alagadas por mais de 3 meses. Até lá no mercadinho que tem lá na frente foi a água. Daí tudo. Coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei na casa da minha filha, aí em cima. Nós 3 famílias ficou em cima na casa da minha filha mais velha. E embaixo tudo lotado de água. Meu velho me levava no colo. Não foram indenizados? Não. Aqui a casa da minha filha perdeu todos os móveis. A outra filha de lá perdeu todos os móveis. Nessa casa vizinha aí deu quase 1 metro de água dentro de casa, porque ela é baixa. É baixa. Tá? Perdeu tudo, ninguém aqui recebeu nada. E a gente viu ao longo de 4 dias a água subindo. O vaso sanitário virar um chafariz. As pessoas colocando tapumes e subindo cada vez mais esses tapumes para poderem ficar dentro de casa, porque não tinha uma resposta. Não se tinha uma resposta da subprefeitura, não se tinha uma resposta do 156, que eu liguei também, que é da prefeitura, um serviço que é para o munícipe. Não se tinha resposta da polícia militar, não se tinha resposta do corpo de bombeiros e nem da própria defesa civil. Na Vila Itaim, bairro vizinho do Jardim Romano, não foi diferente. Nós começamos a fazer por outras formas, começamos a fazer cavaletes para colocar os móveis em cima e fazer ponte para a gente poder sair dentro de casa. Fazia um tablado para a gente poder estar entrando no quintal, andando. Só não podia lavar roupa, as mulheres não lavavam roupa, o banheiro não usava. Mas dava para ficar um pouco, O perigo da enchente não é no início, é no término dela. Porque fica muita lama, fica lodo, fica uma nojeira, fica muito nojento. Tem muita sanguessuga que ficam grudadas nas paredes, rato, cobra, a gente já presenciou cobra, até dentro do meu quintal. Por ficarem às margens do rio Tietê, os 2 bairros estão sujeitos a alagamentos. Toda essa região de várzea é conhecida como Jardim Pantanal. Os loteamentos foram sendo feitos de forma muito irregular, em áreas inundáveis. É como existe lá na direção de Guarulhos, um jardim pantanal. O próprio nome já diz, o loteamento foi feito numa área que era inundável. Depois que a população está lá, o problema é muito mais complicado, porque de problema da natureza ele vira um problema social. Teve a invasão, começou em 84, e aqui 380 famílias entrou nesse terreno, que era um pantanal. Porque não existia rua, não existia nada aqui, era só mato, lama e água que vinha do rio Tietê. Quando mudamos para cá, tinha umas casas que o dono dos terrenos, que é o Romano, fez várias casas e vendeu. E a outra parte ficou vazia.
Então essa parte que o vazio foi a parte invadida, inclusive é onde é minha moradia. A cheia natural do rio Tietê explica os alagamentos no Jardim Romano e na Vila Itaim. Mas, segundo os moradores, esta não foi a única causa da enchente de dezembro de 2009. No primeiro momento a gente achava que era uma obra de São Pedro, mas depois a gente viu que não era, né? Houve várias denúncias de que foi fechada a represa, aliás, foi aberta a represa de Mogi e fechada as comportas da Penha, que é o que, controla a entrada de água para a marginal do rio Tietê. Então, para que não criasse um caos na cidade, eles preferiram fechar lá. De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão do governo do estado responsável pela barragem da Penha, as 6 comportas foram fechadas para impedir que a forte chuva inundasse as marginais, que mesmo assim ficaram alagadas. O DAE ressalta que a barragem não influenciou a enchente do Jardim Romano, versão sustentada pelo engenheiro que projeta as obras hidráulicas do governo. A diferença de nível entre o Jardim Romano e a barragem da Penha é de 12 metros. Então ela está muito acima da barragem. Então elas não teriam capacidade para agravar ainda mais essas cheias. Por telefone, o professor aposentado da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Júlio Cerqueira César Neto, explica que as causas da enchente vão além da barragem da Penha. As enchentes que ocorreram lá, elas são devidas a 2 causas. 2 causas não, que no fim são uma só. É que aquela área da bacia do Alto Tietê, a montante da barragem da Penha, ela é um trecho do rio que não foi retificado ainda, está em meandros, etc. E está completamente abandonada pelo governo. No começo parecia ser um probleminha, sei lá, de comunicação, mas depois a gente foi vendo que não era realmente. As comportas continuaram fechadas, as águas continuaram subindo, pessoas desesperadas sem saber para onde ir. E a gente não tinha uma resposta. Além das causas, é importante destacar as consequências da enchente de dezembro de 2009 no Jardim Romano e na Vila Itaim. No próximo bloco, a repórter Laís Uchirobira mostra as ações da Prefeitura e do Governo do Estado, a situação dos moradores que se mudaram e de quem decidiu permanecer nos bairros alagados. Logo após a enchente que deixou o Jardim Romano e a Vila Itaim debaixo d'água, o poder público entrou em ação. A primeira ação emergencial foi o atendimento à população. A população se sentiu plenamente atendida. Então você tinha saúde, você tinha médicos, você tinha psicólogos, você tinha atendentes agentes de saúde, você tinha o pessoal da prefeitura limpando, você tinha o corpo de bombeiro atendendo, você tinha bote, você tinha polícia militar, você tinha GCM ambiental, você tinha SEAB te cadastrando, você tinha SEAB te transferindo de lugar. Foi oferecido um apartamento na cidade de Itacoaxetuba. Os que não quiseram o apartamento foi oferecido um auxílio aluguel, mas tinham que mudar imediato e derrubar o imóvel. Mais de 10 mil famílias foram cadastradas pela Secretaria de Habitação. Destas, 3.300 receberam da Prefeitura 6 meses de auxílio aluguel de R$ 300. Mas outros moradores ficaram nas casas esperando uma proposta melhor. Eu nem me interessei, eu acho que é 2.000 e tchau. Entendeu? E o bolsa aluguel até sair o apartamento. Com R$2.000 a gente não compra em outro lugar, mas jamais. Aí a moça da prefeitura, o que ela me orientou foi permanecer, né, dentro de casa e aguardar para ver o que a prefeitura vai fazer. Se vai indenizar ou se vai para o apartamento que eu fiz a inscrição. Isso aqui é a documentação do ano de 2010, já tem 2 anos. E por enquanto não vieram falar nada. Os moradores que não tinham para onde ir procuraram abrigo em escolas, galpões e igrejas da região, tanto em locais invadidos quanto em espaços fornecidos pela subprefeitura. Nós criamos abrigos emergenciais para as pessoas poderem serem atendidas, vários abrigos, isso tudo no momento da crise. Aqui é a sede da Associação de Moradores de Vila Itaim. Aqui nesse galpão, que é a sede social nossa, é que a gente recebe os moradores para poder fazer suas reivindicações. Inclusive aqui foi abriu as portas para os moradores que estavam desabrigados pelas enchentes, né? Com a água invadiu totalmente suas casas, e aqui ficou umas 15 famílias abrigadas naquela época.
e iam ter que baixar essas águas para que elas pudessem retornar para suas casas. Quando eu cheguei lá, Flávio Augusto Rosa, isso por volta de 1h45 da manhã, eu vi algumas pessoas deitadas no chão do pátio. Estava sem luz a escola. Estava tudo muito escuro, estava faltando luz na época, naquele dia no bairro. Mas eu percebia que o entorno todo estava alagado também. Ou seja, eles me tiraram de um alagamento e me colocaram no outro. 340 famílias cadastradas foram transferidas para conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Mas o drama dos moradores, que parecia encerrado, apenas mudou de endereço. Para mim foi uma maneira errada, porque jogaram o que eu tinha dentro de uma perua, de uma van, e jogaram a gente aqui dentro e foram embora. A gente tem problema com água, tem problema com luz. Até hoje eu não paguei uma conta de luz, porque não veio conta de luz para me pagar. Consegui o meu contrato do apartamento só por Deus mesmo. Correndo atrás, porque nem isso eu tinha. Tem o quê? 3 meses que eu consegui. E eu já estou aqui há 3 anos, você vê. 2 anos e 7 meses para conseguir um documento, porque literalmente eu não era dona de nada. Só na parte elétrica, para trocar os fios, tudo que estava dando problema aí, é tempo de incendiar tudo. Tive que mandar tirar, eu comprei o fio, pus, depois tive que mandar tirar tudo o fio de novo. Aí falei com o eletricista, ele está pedindo R$300 para fazer. Com mais, que eu gasto mais uns 300 de fio, mais umas coisas, vai para quase R$700. Só na parte elétrica. Vai ficar caro para mim. E eu não tenho assim, essas condições para fazer essa reforma dentro de casa. A qualidade do material que eles utilizaram para fazer essas tampas de esgoto, cada esgoto desse daqui tem 8 metros de profundidade, de 4 a 8. Se uma criança cair aqui dentro, além de eu ir preso, essa criança não se acha mais. Eles começaram a reforma, por onde eles começaram a reforma? Pelo lado de fora, que é o que vai mais dar visão. Eles estão um pouco se lixando se uma criança vai cair ali dentro. Isso daqui é um vazamento que desde que nós entramos aqui, são vários, não é só aqui. Isso daqui é só para ilustrar um dos apartamentos. São vários apartamentos. São infiltrações que vêm desde o último apartamento. São 4 apartamentos acima. Isso daqui é gesso. Todos têm essa roda aqui, que aqui em cima, no apartamento de cima, é um vaso sanitário. Então o vazamento é de esgoto também. E não é um ou outro apartamento, são todos. 80% dos apartamentos estão com esse problema. Com todos os problemas que a gente tinha lá na região, se é um bairro, enfim, no Jardim Romano, no Itaim, no Jardim Helena, entendeu? A gente não vivia tão indignamente como a gente vive aqui, né? Porque eles pegaram os problemas que eram horizontais, verticalizaram e isso só potencializa. Por meio da assessoria de imprensa, a CDHU informa que os problemas mostrados são de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que construiu os prédios. A companhia de habitação contratou uma empresa para fazer os consertos, mas não mencionou o prazo para o término do trabalho. A assessoria da Caixa afirma que acionou uma equipe técnica para verificar os problemas e que tomará as devidas providências assim que a análise das ocorrências for feita. De volta a São Paulo, a enchente não deu trégua. Segundo a subprefeitura de São Miguel Paulista, responsável pelo Jardim Romano e pela Vila Itaim, em janeiro de 2010 choveu 451 milímetros, a maior ocorrência desde 2006. A região ficou 52 dias inundada e os moradores continuaram ilhados. No dia 2 de fevereiro, a prefeitura decretou estado de calamidade pública nos bairros alagados do extremo leste. Com o decreto de calamidade pública, a prefeitura pode realizar obras sem licitação, como o dique e o reservatório do Jardim Romano, que custaram R$70 milhões e levaram 8 meses para ficarem prontos. A gente fez medições in loco das linhas d'água. A gente chegou à conclusão que essa chuva, que essas linhas d'água
que ocorreram nesse período foram decorrentes de uma chuva de 25 anos de período de retorno. Tá? Uma chuva, então, com risco de 4% de ocorrência anual. O DIC possui uma canaleta no seu pé, em todo o seu pé, tá vendo? Essa canaleta recolhe essas águas todas e leva para um grande reservatório. Tá? Esse reservatório de 14 mil metros cúbicos e 20 mil metros cúbicos no nível d'água máximo, ele possui uma casa de bombas com 5 conjuntos de 800 litros por segundo, que dá 4 metros cúbicos por segundo de capacidade de bombeamento. Então, caindo aqui, ligam-se as bombas e aí se recalca essa água por cima do dique para o rio. Uma obra que recorde, uma obra de uma complexidade muito grande, nunca se tinha feito uma obra dessa em São Paulo. Eu acho que foi um dos outros momentos bastante significativos. Foi um legado bastante grande que esse episódio deixou para a cidade, né? A obra do podre do Jardim Romano. Foi feito esse piscinão porque na época da enchente, a enchente entrou, alagou o céu também. O céu ali ficou dias sem poder funcionar a escola porque não tinha como passar. Mesmo assim, estamos gratos pelas obras que foi feita. O dique e o reservatório acabaram com os alagamentos no Jardim Romano, mas no bairro vizinho, a Vila Itaim, o problema continua. No próximo bloco, o repórter Felipe Cordeiro mostra o que está sendo feito na Vila Itaim e o projeto de um parque linear que promete acabar de vez com as enchentes. No Jardim Romano, os alagamentos terminaram com a construção de um reservatório e um dique. Já os moradores da Vila Itaim enfrentaram mais 2 verões chuvosos, sem nenhuma obra da prefeitura e do governo para a contenção das águas. Nós estamos aqui na Rua Freguesia das Vargens, nas margens do Rio Tietê, né, uma das ruas que foi prejudicada com alagamento na época, né? E hoje continua do mesmo jeito. Qualquer chuva, o tempo está mudando, os moradores começam a temer, né? Que eles não fizeram nada até agora no momento na Vila Itaim, mas dizem que vai fazer. A situação continua praticamente a mesma, porque foi feita a limpeza nas bocas de lobo, só que foi feita uma limpeza limitada, limitou-se a limpar as bocas de lobo e não a tubulação da água fluvial, que é onde passa o grosso das águas quando chove, né? E também o nível dessa tubulação fica bem próximo ao nível da água do Rio Tietê, que é quem coleta todas as águas, né? Então, para que a enchente não prejudique os moradores, tanto a calha do Rio Tietê tem que ser aprofundada e limpada corretamente, quanto também a tubulação da rede coletora de água fluvial. A única coisa que eles fizeram no decorrer desses 2 anos que tiveram, né, foram esses carros com bomba para puxar a água, porque tem uma creche numa dessas ruas, então para que as crianças não ficassem sem a creche na volta das aulas, né? Então isso nos ajudou muito, porque devido a isso não ficou a rua com água. Chovia, enchia de novo, eles bombavam novamente. Chovia, era aquela coisa, né? Era como se fosse enxugando um gelo. A reportagem flagrou uma equipe terceirizada pela prefeitura com um caminhão levando a água da Boca de Lobo para o córrego atrás da rua Agostinho Alves Marinho, na Vila Itaim. Mas, para os funcionários, o trabalho é perdido. Aí tá sugando, né? Tá jogando pra cá. Só que aí ela vai voltar e o bueiro nunca vai esvaziar. Essa água que vocês pegam vai pro córrego e depois volta pra cá de novo, né? Praticamente é o que tá acontecendo, né? O nível do rio é mais alto que o nível da rua. Nenhuma obra foi feita na Vila Itaim, porque está em planejamento um parque que vai percorrer o Rio Tietê, da barragem da Penha até a sua nascente em Salesópolis. O Parque Linear Várzeas do Tietê foi anunciado pelo governo do estado em 2009, mas o investimento veio apenas em 2011, com a assinatura do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que vai financiar 58% da obra. São 200 milhões de dólares, 115 milhões de dólares financiamento do BID, e 85 milhões de dólares, Tesouro do Estado. O Parque Linear Várzeas do Tietê foi criado para proteger as margens do rio e impedir que novos alagamentos aconteçam.
No Jardim Helena, distrito da Vila Itaim, está prevista a construção de um núcleo de lazer como este, no Cangaíba. A obra é de responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado. Ele é um projeto para 3 etapas. A primeira é São Paulo-Guarulhos, é uma etapa de 25 quilômetros, com prazo de execução de 5 anos. As 2 outras etapas, mais 3 anos cada uma. Então, uma é até Itacoaquecetuba, Suzano e Poá, e a outra até Salesópolis. Com isso, com essas 3 etapas, então, em 11 anos, né, terá sido formado o Parque Várzeas do Tietê. Tá certo? É um parque linear de 75 quilômetros, o maior parque linear do mundo. Então, a partir de agora, nós estamos preparando toda a documentação para começar a licitar para implantar as obras. Para o professor da Escola Politécnica da USP, Júlio Cerqueira César Neto, o projeto do Parque Linear não será capaz de resolver o problema das enchentes. Se fala também que esse projeto do Parque Linear é um projeto contra enchentes. Não é verdade, porque o problema da enchente, a enchente ocorre como? Existe a urbanização da várzea, da bacia hidrográfica. Com a urbanização, o que acontece? Os solos são impermeabilizados e as vazões, as quantidades de chuva que caem naquela região, em vez de se infiltrarem no solo, escorrem e aumentam a quantidade que escorre pelas várzeas nesse parque linear que eles projetaram. Também estão no projeto do Parque Linear diques e reservatórios semelhantes aos que foram construídos no Jardim Romano. O próprio DAE trouxe o projeto do polder. Então o polder é uma proteção, foi criada uma proteção para aquela situação. No caso do Jardim Pantanal como um todo, tem 2 soluções bem parecidas, próximas, já projetadas pelo DAE a serem executadas, que é na Vila Itaim, logicamente com um modelo semelhante, mas não com o tamanho do Jardim Romano, do polder do Jardim Romano, e na Chácara Três Meninas. São 2 soluções de engenharia que vão se tornar definitivas para evitar o problema de cheias lá. Vai ser feito dentro do Parque Várzeas do Tietê, uma obra do Parque Várzeas. Aí não vai seguir o rito sumário, tá? Que foi seguido naquela obra, não vai ser uma obra emergencial. Um ano depois da assinatura do contrato com o BID, as obras do Parque Linear na Vila Itaim ainda não saíram do papel. Isso porque as desapropriações não foram concluídas. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, cerca de 4.000 famílias ainda vivem na várzea do Rio Tietê. Muitas famílias resistem em sair do local onde elas estão, mesmo que seja uma situação extremamente desfavorável, mesmo que seja uma situação de risco, há famílias que reagem ao reassentamento. Então, essas dificuldades nós estamos prevendo sim. Tem uma outra dificuldade adicional, é que nós não temos uma previsão de entrega de unidades para todas as famílias que vão precisar sair em função de serviços e obras. Esse cronograma está um pouco defasado em relação a serviços e obras. E é continuar a desapropriação dos moradores, que nem todos foram desapropriados, né, dentro do planejamento do parque, que as delimitações do parque ainda tem muita gente que está morando, que não foi retirada, não foi removida dessas áreas, e as obras encostando e daria início às obras do parque, que é a nossa esperança de quando chegar, que seja feito esses diques, que seja solucionado definitivamente o problema das enchentes aqui na nossa região. A previsão do término das obras do Parque Linear Várzeas do Tietê é 2016. Até lá, os moradores da Vila Itaim vão enfrentar pelo menos mais 4 estações chuvosas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, nos últimos meses de 2012, vai chover em São Paulo até 45% acima da média. O que aconteceu em 2009 foi um episódio de El Niño moderado. Então também isso é uma variação que a gente espera, porque se for moderado, certamente a gente vai ter chuva acima da média. E como já disse, chover nesses meses, na média já é muita chuva. Imaginem, né, chovendo acima da média. O Departamento de Águas e Energia Elétrica informou que ainda não foi assinado pelo governador o decreto de utilidade pública dos terrenos que serão desapropriados para o Parque Linear. Por isso, a construção terá início apenas em 2013. Enquanto as obras não avançam, os moradores esperam preocupados o próximo verão. A área de várzea dá nada, uns 7 a 8 quilômetros só aqui no distrito. Né? É muito grande.
E nós não estamos vendo andamento de obras. Quando chega o mês de dezembro, janeiro, a gente começa a ficar preocupado. Eu falo para as meninas que é depois da Copa, porque eles estão se preocupando mais com a construção do evento, né, da Copa, para depois